Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre panfleto. Objetivos: ler e analisar panfletos históricos, reconhecer as características desse tipo de texto, diferenciando o discurso comercial do discurso panfletário. Debater sobre o tema da imigração e a influência do discurso panfletário. Nossa querida intérprete, como eu digo panfleto? Ótimo! Então, estamos hoje bem assessorados com a nossa equipe e iniciamos a nossa aula sobre panfletos. Eu questiono, você já leu notícias ou já ouviu falar sobre imigrantes? Imigrantes, aqueles que imigram, que vêm de fora, isso mesmo. O que você sabe sobre o processo de imigração do século passado e do atual? Qual será a relação entre imigração e panfletos? Na nossa iconografia, você observa o desembarque de imigrantes no Porto de Santos, São Paulo, em 1907. Olhe como os navios vinham abarroados de pessoas lotadíssimas, né? Eram pessoas, sim, fugindo do seu país de origem por diferentes problemas. Outro panfleto está disponível no www.ndl.gov.jp Brasil e é um panfleto antigo. O que você observa? Ele está em que idioma? Está em português? Então eu vejo aqui esse panfleto, né? Que ele é um panfleto antigo. E com isso nós sabemos que a história do panfleto também é mais antiga do que se imagina. O termo surgiu na Idade Média, para constituir todos os materiais que eram entregues nas ruas. E não eram documentos ou publicações oficiais. Como frequentemente tinham uma passagem apenas, logo o termo passou a ser utilizado para se alegar o material de propaganda que é despendido, ou seja, descartado, né? Eu vou despender isso. O panfleto, então, é um texto que busca, acima de tudo, convencer. Portanto, ele é argumentativo, né? Quando eu quero convencer, eu uso da argumentação. Então, o panfleto tem que persuadir, e para isso ele é argumentativo. E utiliza a linguagem verbal e não verbal. Atividade 1, você vai observar aqui que tem 3 proposições. Na letra A, observe aqui na tela, a linguagem verbal e não verbal do panfleto, para você observar. O que o homem está fazendo? A que país provavelmente ele pertence? Como você deduziu isso? Estamos falando deste panfleto, né? Que eu chamei a atenção inicialmente para a linguagem. Mas o que será que ele está fazendo? Aham, muito bem, já pescou a ideia aí, né? Sem dar spoiler, vamos para B. O que você sabe sobre imigrantes? Quais imigrantes foram os primeiros a vir para o Brasil? Então você pode dar uma pesquisada, pode conversar com um colega, debater a questão. Na letra C, o Brasil é um país marcado pela diversidade cultural, ó, várias diversidades. De que modo você acha que a imigração contribuiu para isso? Quando a gente fala de diversidade cultural, a gente está falando será que são imigrantes japoneses, italianos, alemães, né? Judeus, haitianos, venezuelanos? Que tipo de imigrantes, né? É nesse sentido que a gente está falando da diversidade cultural. Com isto, com estas 3 questões da atividade 1, você vai ficar no intervalinho fazendo e eu volto a seguir, combinado?
Olá, voltei gabaritar contigo a questão. Então, na letra A, você observa o quê? Que o homem que está trabalhando na lavoura provavelmente é quem? Um imigrante do Japão, pois o panfleto apresenta ideogramas japoneses, como aqui ó, você já pode observar, ó, certo? E o que ele está fazendo? Está trabalhando na lavoura. Também observamos na letra B que imigrante é aquele que imigra, ou seja, que entra num país para viver nele. Os primeiros imigrantes no Brasil foram italianos, alemães, japoneses, entre outros. E na letra C, o Brasil é um país marcado pela diversidade cultural. De que modo você acha que a imigração contribuiu para isso? Então, os imigrantes são de grande contribuição para a diversidade cultural do país. É possível aprender com outras culturas. Então, aí na sua região, você deve ter o quê? Algum exemplo disso, né? E você já deve ter aprendido com algum festival folclórico, alguma festa alusiva àqueles imigrantes. Então, dependendo da região do Paraná em que você está, você vai observar determinadas festas em determinados períodos do ano que são justamente uma herança cultural disso. O panfleto a seguir é do Enem 2018, né? E segundo o panfleto, emigrar para o Brasil, saindo da Itália no ano de 1876, era um bom negócio. Então, a tradução dos escritos aqui no panfleto diz mais ou menos o seguinte: uma terra de oportunidades, o clima tropical e as riquezas minerais são alguns dos atrativos elencados. Características da imigração. Com o fim do tráfico internacional, o que aconteceu? Houve a necessidade, então, de se trazer uma outra mão de obra para as lavouras. Com isso, países como a Itália e a Alemanha, que enfrentavam o problema, né, com o processo da unificação, nos forneceram imigrantes, né? Eles não saíram porque eles foram obrigados, eles fugindo dos problemas que lá existiam, né? Vieram então os italianos, os alemães, né? E aceitaram essa proposta do Brasil, que aqui está no cartaz, por exemplo, para vir aqui o Brasil uma terra de oportunidades. Então, a América é uma oportunidade para o desenvolvimento econômico. Tinha até um lema nessa época, né? Vamos fazer a América. Então, tem essa questão também. Aqui eu tenho uma animação, né? E você vai observar o quê? Qual a diferença de emigrante e imigrante? Né? Imigração vem do latim imigratus, que significa se afastar. A imigração é um movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro, e esses são chamados então de imigrantes. Quem chega, ó, com I, imigra. E a emigração, ó, emigração, né? Exílio, ó, vou sair. Então, os emigrantes são as pessoas que deixam o seu local de origem. E aí você pode perguntar assim, e quem anda só por dentro do país, prof? Como é que chama? São os migrantes. Eu vou da região norte para o sul, né? Posso ir do sul para o norte, posso ir do interior para a capital, né? Do campo para a cidade. O panfleto de 1908, que vamos analisar agora, sempre conferindo a referência, né, no nosso combate à fake news, diz Brasil 500 anos IBGE.gov. Então, Estado de São Paulo, Brasil, o imigrante. Repare que Brasil era escrito com Z. Eu noto aqui o quê? Linhas que estão ligando o quê? Países da Europa a quem? Ao Brasil, especificamente o quê? O Porto de Santos, em São Paulo. Então, na nossa atividade 2, o que eu quero? Eu quero na letra A que você note exatamente isso, que o panfleto apresenta alguns traços ligando os continentes. Qual o principal objetivo do texto? Refletindo sobre a linguagem verbal e não verbal. Na letra B, pela norma gramatical, escrevemos Brasil com a letra S. Por que o panfleto? No panfleto, né, essa palavra está com Z ainda. Você consegue perceber o porquê disso? Faz aí, te aguardo aqui, é rapidinho.
Voltei, gabaritar contigo a opção A, que o principal objetivo do panfleto é incentivar a imigração e o povoamento do território brasileiro. Os traços, então, que observados, ó, são as rotas, né, da imigração, como a gente já observou antes. Na letra B, pela norma gramatical, né, escrevemos o Brasil com S. Por que o panfleto está escrito com Z? Então, durante o período de 1871 a 1920, ela aparece escrita predominantemente com a letra Z, contrariamente à prevalência da grafia com S, firmemente estabelecida desde o século XVI nos documentos e nos livros. Em muitos idiomas, pessoal, desde a época do descobrimento, encontra-se a grafia moderna, com uso exclusivo do S. Por exemplo, em francês, Brasil, no italiano, Brasile, no alemão, Brasilien e Brasil em espanhol, tá? E o discurso panfletário, né? O termo discurso panfletário refere-se a um discurso de quem faz apologia a alguma causa ou ideologia. Panfletário é um termo histórico para alguém que cria ou distribui folhetos para atrair prosélitos ou articular uma ideologia política ou religiosa. Prosélito, o que é? É referente à pessoa que foi atraída e que se converteu a uma religião, uma seita, uma doutrina, um partido, um sistema, uma ideia, etc. São sinônimos de prosélito, adepto, sectário e partidário. Então, o discurso panfletário, né, está disponível aqui na gráfica Natal e mostra aqui um panfleto comercial de uma campanha de conscientização, né, e que se difere, então, esse panfleto é um panfleto político, né? Então, o que isso se difere? O que você já nota, né? Então, o panfleto comercial ou de uma campanha de conscientização se difere muito de um panfleto político ou religioso. A gente vai observar isso. Então, na letra A, que é a proposição da atividade 3, só para você fazer, né? Vamos lá. Diz assim: alguns panfletos apresentam um discurso panfletário com a intenção de fazer uma apologia. Então, em grupos, né, você pode convidar os amizades aí para fazer isso. O que acontece? Pesquise o significado da palavra apologia para você explicar o efeito de sentido dessa palavra no contexto do panfleto. E na letra B, vocês acreditam que esse panfleto é prosélito? Quais seriam as formas panfletárias autorizadas? Então, neste instante, com a ajuda do seu colega, conversando, você vai fazer a atividade 3. E eu volto a seguir gabaritar contigo.
Voltei. Você conseguiu resolver a questão? Vamos gabaritar. Ó, na letra A, apologia é o discurso através do qual se defende, justifica ou elogia uma ideologia, uma doutrina, uma religião, uma obra literária ou artística. No panfleto, a apologia é construída com a intenção de convencer o leitor a votar no candidato e seu partido. Na letra B, perguntei quais seriam as formas panfletárias autorizadas e se vocês acreditam que este panfleto é prosélico. Então, o Brasil é um país democrático e as campanhas de cunho eleitoral são práticas comuns, apesar do discurso extremamente apelativo por parte dos candidatos. Mesmo assim, eles são autorizados em determinados períodos e locais. O que aprendemos? Lemos e analisamos panfletos diferenciando o discurso panfletário de um discurso comercial. Reconhecemos as características desse tipo de texto, debatemos sobre o tema da imigração e a influência do discurso panfletário, apresentando conclusões sobre a problemática. Neste vídeo falamos sobre panfleto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.